Quando eu soltei o vídeo na manhã desta sexta-feira, falando sobre a questão do Falcão, o constrangimento que era para todos nós, vermos um jogador com a história profissional do futebol, com a história que ele tinha, fazendo um papel tão ridículo no Santos como gestor, né? Cometendo gafes em entrevistas, no clube desde novembro, e um fracasso atrás do outro na escolha de técnicos, na contratação de jogadores, nas campanhas que a equipe fazia. Muito culpa dele, né? Porque ele foi escolhido por alguém que não entende de futebol, como alguém que entende de futebol para ajudar o Santos. Eu não imaginava que horas depois de fazer esse vídeo eu ia ser surpreendido com a notícia que todos vocês já sabem de que ele foi acusado de importunação sexual e acabou pedindo as contas no Santos, pedindo para sair. Deu uma nota, usou uma nota, divulgou uma nota dizendo que estava saindo pela má fase do momento do clube e negava as acusações a ele imputadas. Eu não vou nem entrar muito no mérito da questão, porque infelizmente nós temos aqui algumas regras neste mundo virtual que se a gente falar muitas vezes certas palavras é capaz de derrubarem o vídeo. Mas vocês sabem do que ele está sendo acusado, né? E é vergonhoso. Não é o primeiro, esse talvez seja este é a terceira figura que passa pelo Santos na história recente que tem o nome envolvido nesse tipo de noticiário. Os outros dois vocês também já sabem quem são, né? E quando eu falo, por exemplo, que o clube precisa contratar caráter, fazer uma investigação, em relação a essas coisas, porque, inclusive com tudo que está acontecendo aqui na Baixada Santista, o nome do Santos foi de novo para o noticiário de forma pejorativa. Nos sites, nas TVs, nas rádios, né? Em todas as mídias, o nome do Santos foi jogado na lama, no lixo, o marketing do clube, a imagem do clube, em razão do que aconteceu aí com o Paulo Roberto Falcão. Não estou entrando no mérito, até porque existe uma acusação, precisa haver uma investigação, e ele tem o amplo direito de defesa. Mas por si só o caso, a dúvida que foi gerada, né? E não adianta a gente agir com paixão. Quando o assunto é a esfera policial, não dá para ficar dando opinião a favor e contra. Você precisa esperar a ação policial e depois a ação da justiça. Qualquer coisa dita para um lado ou para o outro é leviano e é incorreto, inclusive jornalisticamente. Então, eu não estou aqui fazendo juízo de valor da história, até porque não posso fazer. De toda forma, a situação que veio à tona tornava insustentável a permanência do Falcão no cargo. É simples assim, né? Se lá na frente ele provar a inocência dele, as pessoas que estejam talvez atacando hoje possam pedir desculpas, talvez vão ter oportunidade. E se for comprovado que ele é culpado, ele que pague a pena por isso. Aqui, a gente, como público, como jornalista, como quem está à distância, não pode fazer um julgamento. Cabe a isso a quem é de direito, que é a justiça. Mas o que interessa para nós neste momento é uma situação que a moça lá e o Falcão vão ter que resolver. O Santos, mesmo que o Falcão não pedisse demissão, teria que demitir o Falcão. E ainda bem que o Falcão pediu demissão, porque as coisas no Santos são tão complicadas, né? Vai que esperariam aí algumas horas e tal para ver como é que ia ficar a situação. Então, o cara tá fora do Santos, o fato é esse, né? Tá fora do Santos, vai responder na justiça, ele vai, e aí não é mais problema nosso, né? O nosso problema, a partir de agora, é numa reta final de campeonato, quer dizer, indo para um segundo turno com o treinador que ele trouxe, com jogadores que ele ajudou a trazer, né? Alguns que ele convenceu a diretoria e outros que ele tentou convencer o Turra, não conseguiu. Caso de alguns desses nomes aí que a gente viu recentemente divulgados. Como é que fica esse organograma do clube a partir de agora? O presidente vai assumir de novo as funções durante um turno inteiro do Campeonato Brasileiro? Eu já dei aqui a minha sugestão. E vou reforçar a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia.
Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com isso trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você tiver pelas redondezas na Vila Madalena, pode retirar em loco com o Marcão ou solicitar a comodidade do delivery, que entrega na sua casa, e dizendo que veio aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Deixa eu só falar só mais uma coisa, para não dizerem assim que eu estou indo contra a suposta vítima e tal. Pelo amor de Deus, é que isso é um critério jornalístico. Qualquer jornalista com responsabilidade não toma partido desse tipo de coisa. Em televisão, em rádio, por exemplo, a gente nunca, por mais que você tenha uma imagem, você nunca chama o cara de acusado. Acusado é quando ele está em julgamento, ele é sempre suspeito, né? E depois que ele é condenado, aí o cara pode usar N adjetivos, criminoso, bandido, blá, blá, entendeu? E é isso. Então, por favor, as pessoas que ouviram o que eu disse até agora no começo, eu não estou dizendo que a moça está mentindo, mas eu também não posso afirmar 100% porque precisa de uma investigação. Então, cabe ao Falcão se defender, né? Cabe ao Falcão se defender. Pelo que eu já apurei antecipadamente, tem imagens do hotel, né? Tem imagens do apart hotel onde ele mora, isso foi entregue à investigação da polícia, tem o depoimento da moça e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sou a favor das coisas serem feitas de forma correta no âmbito judiciário, policial, e não a gente ficar aqui dando opinião em cima disso. Porém, o fato concreto também é que tudo o que aconteceu, meio que, né, não queria usar essa palavra, mas resolveu a situação do Santos com um gestor que não estava dando certo, né? O Falcão não estava dando certo no Santos. E a partir de agora, como é que fica? O Turra vai ter a tranquilidade para seguir, porque o Falcão, vamos lembrar, o trouxe ouvindo o Felipão, né? O Falcão ligou para o Felipão e pediu uma indicação e mandaram o Turra. Aí a outra pergunta, o presidente do Santos, o Andrés Rueda, vai querer acumular a função de novo? Quem ele vai procurar no mercado agora? Desses gerentes, esses executivos modernos que tem aí no mercado e tal, quem estaria disponível a vir para o Santos neste momento? Sendo que um executivo agora, esses executivos mesmo, quem que vai querer vir para o Santos com uma eleição no clube chegando, com uma janela em que o cara está com as mãos amarradas porque só sobrou para ele negociar atletas que estão sem contrato, jogadores de empresário, alguns estrangeiros talvez, mas esses que estão livres no mercado. Então, que trabalho que um gestor desses de mercado pode fazer com a situação, com a janela fechada, né? Eu, há algum tempo, tenho defendido que o Santos tem que trazer para esse momento agora, um bombeiro de vestiário. Aí, mas fulano não tem experiência. Vamos dissociar as coisas. Experiência para mercado, para falar com o empresário, para representar na CBF, é uma coisa. Mas para lidar com os caras no dia a dia, no vestiário, não precisa ser um gestor ou um cara que nunca jogou bola. Precisa ser alguém que jogou bola e precisa ser alguém que esteve no clube, que tem identificação com o clube e, de preferência, alguém que tenha parado de jogar bola há pouco tempo. Alguém que fale a linguagem atual do que os jogadores falam, do jeito que eles falam hoje. Por isso que eu já há algum tempo acho que o Ricardo Oliveira podia ser esse cara. Se não for o Ricardo Oliveira, poderia ser o Renato, poderia ser o Zé Roberto. O Elano, alguns me falaram, mas não acho que seja a cara do Elano. O negócio do Elano é ser um auxiliar técnico de uma comissão fixa permanente para ser preparado por um treinador muito bom, que talvez o Santos tenha um dia, para que ele lá na frente possa assumir a equipe do Santos, né? Não para agora.
Então, eu não sei bem o que a diretoria do Santos está pensando nesse exato momento, mas eu traria um cara para o bastidor, para o vestiário, né? Claro que teria que ser alguém que, no primeiro momento, falasse a língua do Turra também. Mas se o Turra não ficar, porque a gente precisa ver o que vai acontecer neste sábado, Santos Atlético Paranaense, eu quero que o Santos vença. Óbvio que eu quero que o Santos vença. Então eu estou imaginando que segunda-feira o Turra esteja empregado. E aí você vai precisar trazer esse gestor para conversar com o Turra, mesmo que um seja adepto de uma religião e o outro da outra, né? Não tem problema, porque o clube tem que ser ecumênico, tem que estar aberto a todas as linhas filosóficas, espirituais, religiosas. Isso não pode ser um problema. Afinal, todos são profissionais, né? Então, eu acho que a direção do Santos não vai tomar nenhuma decisão assim de orelhada. Ela vai esperar o jogo do Atlético Paranaense. Dependendo do que acontecer, no domingo ela resolve alguém para comandar o time dentro de campo e alguém para comandar fora, mas comandar no sentido de blindagem, né? Não no sentido de ir ao mercado procurar jogadores. Porque, dependendo do que acontecer, repito, pode ser que tudo que esteja sendo monitorado agora mude, porque o Santos hoje ele precisa ouvir o técnico, ele não tem autonomia, até por falta de conhecimento, para indicar os jogadores, a não ser que ouçam só o empresário de estimação que está por lá hoje, né? Se o empresário de estimação, numa dessas até se bobear, ele até assume aí como gerente de futebol interino, né? Vai que uma dessas pode acontecer. Então, uma situação muito ruim, muito complicada essa do Santos, porque, veja, é bom o Falcão sair, foi bom o Falcão ter saído, para o Santos foi, para o Santos foi bom o Falcão ter saído, mas pensem, é bom no começo, no fim do turno do Campeonato Brasileiro, ser ameaçado por rebaixamento, você ter que trocar de novo um gestor de futebol que pode impactar diretamente na vida do técnico atual e de um futuro treinador. É mais um capítulo da história da gestão Andrés Ueda, que é péssima, péssima no futebol, péssima, né? Aumentou um pouco a dívida porque teve que aumentar a dívida de curto prazo, porque o que fez com a dívida de longo prazo foi renegociar para pagar menos juros, alongar e pagar na medida do possível. Foi isso que o Santos fez, né? Em sã consciência, com a arrecadação que o Santos tem, jamais o clube iria pagar 500 milhões de dívida em 3 anos, nem metade disso, né? O problema é que houve uma falha de comunicação. Isso deveria ter sido explicado melhor para as pessoas. E elas ficaram com a cabeça que o Santos ia pagar a multa, a dívida, e acharam que ia tirar de onde 250 milhões para pagar metade da dívida. Não ia ter, né? Então, a parte financeira do clube já vai ter que ficar para a próxima gestão resolver, né? E a parte esportiva é isso aí que a gente está vendo. Quantos gestores a gente teve? Eu já nem lembro mais. Foram tantos. Teve do Dracena, teve Chumbinho, teve o Falcão, teve mais gente antes, eu já nem... Mazuco teve, foi, né? Foi. Acho que foi, sei lá, são tantos que eu até esqueço. O treinador, então, é na mesma leva. O Rueda contratou um time inteiro de treinadores e gestores na gestão dele, na administração dele. Agora é um momento decisivo para a vida do clube. Ele precisa escolher. Se ele quer trazer um outro cara de mercado, porque não vai planejar o ano que vem. Ainda tem essa. O cara chegando agora, ele não tem condição de planejar o ano que vem porque tem eleição. Vai ter eleição. Então, não vai ser... Isso, aliás, essa nossa eleição em dezembro é um troço complicado, porque ela devia ser antes, para o cara ter tempo de assumir e tal, ou no meio do ano. A eleição do Santos tinha que ser em junho, entendeu? Porque não dá para o cara planejar nada. Mas, enfim, sei lá. Ah, mas esse meio de temporada podia ser um problema. Sempre tem um problema. A verdade é essa. De toda forma, a decisão tem que ser muito bem tomada. E se o presidente Andrés Ueda não se sentir confortável e capaz de tomar essa decisão, ele precisa fazer o que ele fez com o Orlando Rolo, quando o Rolo assumiu no lugar do Pérez. Ele ajudou o Santos, mesmo não sendo o presidente. Ele botou dinheiro para liberar a história do transfer ban. Ah, mas isso foi um golpe eleitoral que ele deu, foi um estelionato eleitoral.
você pode classificar do jeito que for, mas na prática, naquele momento, ele ajudou o Santos mesmo não sendo presidente. E hoje ele precisa de ajuda de alguém que não seja o presidente do Santos, que não seja ele, obviamente. Do Marcelo Teixeira, de alguém de outras chapas, do Agostinho, não sei se o Marino vai ser candidato, do Quaresma, não sei de quem. Do presidente do conselho, que é um cara que tem bons relacionamentos, né? Alguém precisa ajudar, o Rueda precisa pedir ajuda, porque claramente as pessoas que hoje estão no clube não têm condição de fazer isso, não vai ser o empresário de estimação que vai ajudar. Quer dizer, pode até ajudar, mas não pode caber a ele isso. Não pode ser responsabilidade dele resolver quem vai ser o cara que vai responder pelos últimos 5 meses do futebol do clube, que podem ser decisivos para o Santos cair ou não. Então, é isso, meus amigos. Presidente Andrés Rueda, o senhor fez muita bobagem na gestão esportiva do Santos. O Falcão se mostrou um erro. Quando acabou o Campeonato Paulista, todo mundo já sabia que o Falcão tinha sido um erro. A gente só não sabia que ele ia ter o nome dele envolvido numa situação como esta que surgiu nesta sexta-feira. Mas esportivamente e no ambiente do clube estava claro que não estava dando certo. Quer dizer, precisou acontecer um negócio fora do clube, né, para que o Falcão caísse. Porque se dependesse da observação do dia a dia, ele estaria aí. Porque o próprio Falcão, aliás, dizia que eles não eram amadores. E ele elogiava o Odair Hellmann o tempo todo. E elogia o Turra o tempo todo. Nós não somos amadores. Ele não é amador. Mas ele foi pedir dica pro Felipão. E para a gente fechar esse vídeo, se o Falcão era quem estava impedindo a volta do Soteldo, não vai ser mais. Porque se o Turra for inteligente, ele vai pegar o Soteldo de volta. Eles vão se entender, vão botar tudo nos pratos limpos e o Soteldo voltará ao Santos. É mais um jogador com o qual ele poderá contar, ou ele ou o treinador que vier na sequência no Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, é isso. O Soteldo poderá voltar, dependerá única e exclusivamente da direção do Santos, do presidente e também do professor Paulo Turra. Tomem as decisões certas. Tomem as decisões certas. O torcedor do Santos não merece esse tipo de coisa, de ficar vendo toda hora o nome do clube jogado na lama, né? Por problemas que, meu Deus do céu, o Santos é mais destaque no noticiário policial do que no noticiário esportivo. É impressionante. Pelé deve chorar lágrimas. Não vai chamar lágrimas de sangue porque ele hoje é uma alma elevada, né? Tá lá em outro plano. Mas ele lá do outro plano deve estar vendo com muita tristeza no que transformaram o Santos Futebol Clube, né? Então, Falcão é página virada na nossa história e é página agora para advogados, juízes, delegados, enfim. E a gente tem que seguir em frente com a nossa vida. E que o presidente Andrés Rueda tenha a sabedoria de escolher bem e, se tiver dúvida, se tiver preocupação, se não souber o que fazer, peça ajuda, presidente. Peça ajuda. Resolva a história do Soteldo e peça ajuda para escolher bem o cara que vai dar suporte ao treinador. Não é para ir no mercado, é para dar suporte ao treinador, basicamente, tá certo? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.